Olá, família incrível, sejam bem-vindos. Eu sou o Jô Gouveia, sou psicólogo, palestrante, escritor, e eu estarei com vocês no módulo 1, no Cuidando de Quem Cuida. E a nossa primeira aula hoje, o tema dela é No Meu Tempo, onde que nós iremos bater um papo sobre a importância da gente reconhecer o nosso tempo, da gente respeitar o nosso tempo, para depois a gente reconhecer e respeitar o tempo do outro. Eu acredito que nós teremos um encontro bem legal hoje, também nas outras aulas, e espero que vocês aproveitem e que realmente faça diferença, realmente faça sentido na vida de vocês. Eu gostaria de começar essa aula hoje fazendo um convite. Isso mesmo, um convite para você pensar, né, para ter um novo e um melhor olhar de você. Isso, um olhar melhor, um olhar mais carinhoso, um olhar mais tranquilo, um olhar mais bacana. Não só para os outros, mas nesse momento, nessa aula de hoje, eu gostaria que vocês tivessem esse olhar com vocês. Como que você tem se olhado? Como que você tem se visto? Você normalmente se julga muito? Você se critica muito? Se condena muito? Como que é esse olhar, né, que você tem de você? E esse é o nosso primeiro convite. Um convite de ter um olhar novo, um olhar mais carinhoso, um olhar melhor para você. E seguindo esse convite, eu gostaria que vocês começassem a pensar na beleza da imperfeição. Isso mesmo. Com certeza nós já fomos aí no interior, na casa dos pais, na casa da avó, na casa das tias, e principalmente interior, onde que tem muita área rural, né, tem muito verde ainda, e a gente vê tantos lugares bonitos e às vezes a gente, sem perceber, na hora que a gente olha uma árvore, a gente não observa que aquela árvore ela não é reta, ela não é simétrica, ela tem as suas curvas, os galhos vão para a direita, alguns para a esquerda, às vezes o tronco mesmo está mais caído, e a árvore seguinte, às vezes ela está para a direita, a outra está para a esquerda, o galho está mais caído, o outro está mais em pezinho, e aí a gente vai percebendo que aquilo é a beleza da imperfeição. Quando a gente começa a notar que para a gente ser feliz, para a gente viver feliz, viver bem, a gente não precisa ser perfeito. E eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Eu mesmo, né, não tenho cabelo, eu não sou perfeito, né, mas eu tenho, né, a minha felicidade em outras coisas. Né? A minha felicidade não está em ter cabelo, a minha felicidade não está em ter uns olhos claros, bonitos, né, azuis, verdes. Né? A minha felicidade está primeiro, em aceitar as minhas imperfeições. Sejam elas físicas, sejam elas de comportamento, o jeito de falar, o jeito de ser. E tá tudo certo, tá tudo bem. Então eu faço esse convite para vocês, um segundo convite, né? Ainda junto com aquele primeiro de olhar, de ter um olhar melhor, de ter um olhar novo, um olhar mais carinhoso de vocês. Comecem a perceber, né, a beleza da sua imperfeição. Independente de você, né, fisicamente, de como que você age, se você fala baixo, se você fala alto, se você fala pouco, se você fala muito, se você tem muito cabelo, se você tem pouco cabelo, seu cabelo é mais claro, seu cabelo é escuro, se você tem barba, se você não tem. E desconsidere isso, ou veja a beleza da sua imperfeição. E é muito interessante. Quando a gente começa a perceber que com todas as nossas imperfeições, né, nós somos belos a si mesmo, belos no nosso olhar, belo no olhar do outro, do seu companheiro, da sua companheira, do seu olhar quando você olha no espelho, com toda certeza. Tem dia que você acha, hoje eu tô legal, hoje eu tô bonito, hoje eu tô bonita.
E que coisa boa, né? A gente não precisa ser perfeito para sentir bem. Então eu faço esse convite também, né? Que vocês comecem a perceber em vocês a beleza da imperfeição. A gente não precisa ser perfeito para sentir belo, a gente não precisa ser perfeito para sentir bem. E eu faço mais um convite, o terceiro convite aqui, que vocês abandonem a pessoa, né, que você acha que deve ser, né, para começar a ser você mesmo. Comece a abandonar, né, essa pessoa que ideal, essa pessoa perfeita que você acha que você deve ser e deve ter também, né? Mas começar a ser você mesmo. Olha que convite bacana, né? O primeiro convite, o convite do olhar mais carinhoso, um olhar novo, um olhar melhor. Um segundo convite da beleza da imperfeição, de olhar você com as suas imperfeições físicas, o jeito de ser, de falar, de agir, né? Mas mesmo assim se achar belo, sentir bem com você. E esse terceiro convite, né, de abandonar essa pessoa que você acha que deve ser e começar a ser você mesmo. Você sabe o que eu estou te falando, né? Quando a gente acredita naquilo que a gente deve ser, a gente às vezes é mais natural, a gente está mais relaxado. Às vezes, igual eu comentei com vocês, quando a gente está no interior, a gente está mais tranquilo, sem muitas necessidades de mostrar, de aparecer, né, aparentar algumas coisas, a gente está melhor. Às vezes a gente está descalço, não está nem com uma roupa tão bonita assim, tão chique assim, mas a gente está tão mais feliz, né? E a gente está mostrando ali verdadeiramente como nós somos. Então fica esse terceiro convite. Agora vem também mais um convite, né? O convite de perdoar a si e perdoar aos outros. Não é fácil, mas é importante e necessário. A gente só consegue perdoar as outras pessoas quando a gente perdoa a si, quando a gente perdoa a gente. Pare por um instante e pense, quantas coisas que você já falou, quantas coisas que você já fez, quantas coisas que você não falou, quantas coisas que você não fez e que infelizmente você não perdoa a você por isso. E quando a gente não faz isso com a gente também não perdoa as outras pessoas. A gente não perdoa as outras pessoas por aquilo que elas não falaram ou por aquilo que elas falaram com a gente, por aquilo que elas não fizeram ou por aquilo que elas fizeram com a gente. Você já parou para pensar sobre isso? Que às vezes a gente tem muita dificuldade em perdoar aquilo que as pessoas falaram com a gente ou fizeram com a gente, porque nós mesmos temos dificuldade de perdoar aquilo que nós fizemos, falamos, ou não fizemos com a gente mesmo. Então aqui vale mais um convite para a gente pensar, para a gente refletir. Comecem a pensar se você tem sido muito duro, muito dura com você mesmo, né, e não perdoando e não aceitando os seus erros, aquilo que você falou, aquilo que você não falou, aquilo que você fez, aquilo que você não fez. Quando eu comecei hoje a nossa aula aqui, falando para a gente ter um novo e melhor olhar da gente mesmo, tá aí. Quando a gente começa a se perdoar, a gente tem esse novo e melhor olhar da gente. Um olhar mais carinhoso, lembra disso? Então, faça esse exercício, fica aí esse convite, mais esse convite, né, de perdoar a si e perdoar as outras pessoas. Não é fácil, como eu disse, é um exercício que às vezes quando a gente faz, a gente vai ter que olhar um pouquinho para trás para andar para frente. O perceber que o quanto que nós estamos sendo duros com a gente, né, e
necessariamente, né, com as outras pessoas, consequentemente com as pessoas, né, com o marido, com a esposa, com o companheiro ou companheira, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as pessoas que nos cercam. E muito dessa dureza é porque às vezes a gente é duro com a gente, né, da gente não perdoar, né, não deixar para lá aquilo que nós falamos, aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós deixamos de falar, aquilo que nós deixamos de fazer. Fica aí mais esse convite. Continuando, né, o nosso convite aqui, eu faço mais um, né, de você libertar do perfeccionismo. Isso mesmo. Às vezes a gente é muito duro com a gente porque a gente tem uma dificuldade de não ser perfeito. Tudo que nós fazemos, em todos os lugares, em todos os momentos, tem que ser perfeito. Na hora que a gente vai cobrir a nossa cama, tem que ser perfeito. Na hora de arrumar o armário, tem que ser perfeito. Na hora de arrumar a casa, tem que ser perfeito. Na hora de fazer o almoço, na hora de fazer o jantar, na hora de fazer o café, na hora de arrumar, tudo tem que ser perfeito. E a gente fica numa luta constante quando a gente não faz as coisas perfeitas. Lembra que eu comentei com vocês da beleza da imperfeição. Aquela história que eu contei para vocês lá do interior, das árvores, que uma é para um lado, outra é para o outro, um galho para baixo, outro galho para cima, um tronco para um lado, para o outro. Exatamente, é isso mesmo. Do mesmo jeito que a natureza não é perfeita, a gente também não tem que ser. Então, quando a gente começa a libertar do perfeccionismo, de querer fazer tudo perfeito a todos os dias, todas as horas, a gente vive mais e melhor e mais feliz. Um outro convite que eu faço para vocês é libertar do medo, da escassez, da falta e do medo também. A gente tem muito medo, né, de faltar as coisas e medo do medo mesmo, né? A gente tem medo de tudo, né? Medo de faltar, medo de perder o emprego, medo de não ter mais as coisas, medo de não ter as pessoas. Cada um tem os seus medos. E quando a gente começa a pensar, né, de libertar dessa falta, desse medo, a gente vive um pouco mais leve. E vivendo mais leve, a gente vive melhor. Então, pense nisso. Fique aí mais esse convite. Liberte também da necessidade da certeza, de ter certeza de tudo, de ter certeza toda hora de tudo que a gente está falando e fazendo. Permite-se a oportunidade de errar, e se errar, de pedir desculpas, né? Quando a gente não tem essa necessidade de estar correto, de estar certo o tempo todo, a gente vive, trabalha, relaciona de maneira mais leve, mais tranquila, e assim, cuidando da gente, a gente melhor, né? A gente cuida melhor dos outros. Então pense nisso também, de libertar da necessidade da certeza e viver um pouco mais leve, vivendo um pouco da incerteza. Se errou, pede desculpas e segue a vida, segue o jogo. Uma coisa muito importante nessa nossa jornada é ser grato, é procurar agradecer. Aliás, você já agradeceu hoje? Sim, agradeceu pelo seu dia, por estar vivo, por estar assistindo essa nossa aula aqui, esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. Já agradeceu hoje por respirar, por ter a oportunidade de tomar um café, de um almoço, de um lanche, de tomar uma água. Nas pequenas coisas, nas menores coisas, quando nós somos gratos, nós começamos a olhar para as coisas maiores, mas a gente começa nas pequenas coisas, né? Daquela respiração que você tem, da água que você toma, do alimento que você tem, para depois para as outras coisas, né? Que você tem a sua cama, o seu quarto, né? O seu trabalho, né? A sua vida.
Comece a agradecer todos os dias. Faça esse exercício. Né? A gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Muito mais coisas para sorrir do que para chorar. Pense nisso. Cultive a sua intuição e uma fé confiante. Isso mesmo. O que é intuição? É quando aquela vozinha aqui ou aqui no coração fala para a gente fazer ou não fazer. E a fé confiante é uma fé que a gente pede, a gente ora para quem a gente acredita, né? Para quem a gente tem essa fé, mas tem que ser uma fé confiante, não pode ser uma fezinha, né? Uma fé pequena, uma fé de descrença, tem que ser uma fé confiante. Né? Faça esse pedido, faça suas orações, suas preces, mas com um olhar de confiança, como se aquilo realmente já tivesse acontecido. Isso é muito importante, isso fortalece a gente. Cultive também a brincadeira e o descanso. Isso faz parte da nossa vida, brincar, descansar com seus filhos, com seus amigos. Às vezes a gente entra num ritmo sempre de acordar, de fazer as atividades, de depois, às vezes, ligar a televisão, de mexer num celular aí, com as redes sociais e depois deitar novamente. Pare um pouquinho, né? Volte a ser criança, a brincar. Não existe brincadeira de adulto, existe brincadeira de criança, existe brincadeira, descanse também. Isso faz parte. Né? Isso vai te deixar mais leve e também mais forte. Lembre que cada pessoa tem o seu tempo. Não se compare aos outros. Valorize o que você conquistou no seu tempo. Cada um é cada um. Nós somos seres únicos. Somos semelhantes, mas nós somos iguais. Cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, o ritmo de falar, o tom de voz de falar, o ritmo de andar, o jeito de andar. Cada pessoa é única e aí que está a beleza. Não existe em todo o universo, com mais de 6 bilhões de pessoas, duas pessoas iguais. Duas pessoas que andam da mesma forma, que falam da mesma forma, que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma. E isso é a beleza. Então, quando a gente reconhece a nossa beleza, o nosso jeito, o nosso tempo, a gente reconhece as nossas imperfeições, né? A gente deixa de lado, né, essa necessidade de estar certo o tempo todo, de estar perfeito o tempo todo, a gente vive melhor, a gente vive mais leve, a gente vive mais feliz. E esse é o grande objetivo, né, do Família Incrível. Que a gente possa, a cada aula, fazer alguns convites para vocês pensarem, para vocês refletirem e para vocês serem pessoas cada vez mais leves, mais tranquilas, melhores, mais felizes. Primeiro com a gente, para depois a gente assim agir com as outras pessoas. Fica aqui o meu convite dessa primeira aula, que vocês façam essas atividades, esses para-casas. Tudo que nós conversamos aqui, vocês irão receber alguns slides para vocês poderem ver aí no celular de vocês ou no computador, né? E que vocês assistam juntamente com os slides, as nossas aulas aqui, e que vocês pensem sobre cada um desses aspectos, desses convites que nós fizemos para vocês. E a gente vai encontrar em breve para a gente poder conversar sobre esses convites. O que foi mais fácil, o que não foi tão fácil assim, né? Se fez sentido na vida de vocês, né? Se fez alguma mudança na vida de vocês, e fica aí esses convites. Eu agradeço muito, tá, a presença de vocês, estarem nesse momento assistindo, participando da Família Incrível, e até a próxima aula. Um grande abraço e até lá.